Mas vamos lá, como lidar com crianças desafiadoras? Isso tem a ver também com o que a gente estava falando. Crianças desafiadoras, elas mexem muito com a gente, né? Porque elas nos desafiam e elas provocam aquele sentimento mais forte que tem aqui dentro, né? E isso é difícil lidar. Eu tenho dificuldade em lidar com os meus sentimentos que a minha criança desafiadora provoca em mim. Quantos pais me falam isso, né? Então, as crianças desafiadoras, elas são desafiadoras porque é personalidade, tá? Então, como a gente vai lidar com elas? Primeiro, eu preciso ter um autocontrole de mim mesma. Eu jamais vou conseguir lidar com uma criança desafiadora se eu não souber me controlar. O desafio de uma criança assim tá no autocontrole, tá? Ela não se controla, ela não consegue segurar as emoções ou canalizar as emoções ou verbalizar as emoções e aí ela age no comportamento, né? Pelo comportamento. Então ela é agressiva, ela é briquenta, ela grita, ela chora ou ela briga com você, né? Ela fala pra você, eu não gosto mais de você, sua feia, ou ela destrói as coisas em casa. Ou ela bate boca mesmo, porque ela tá lidando com aquele turbilhão, né, de emoções e não sabe como, ou seja, não tem autocontrole e ela vomita tudo isso ou em comportamento ou em palavras, mas palavras baseadas em emoções. E isso provoca a nossa emoção, né? O nosso desequilíbrio emocional e a gente tende a reagir. Então, primeiro ponto, eu preciso focar em mim. Ao invés de focar em como aquela criança vai parar com aquele comportamento, eu tenho que focar no meu comportamento. Como que eu vou conseguir lidar com o comportamento desafiador da minha criança? Porque a minha criança modela. Ela modela o meu comportamento. Se toda vez que ela me desafiar, eu crescer pra cima dela, isso vai virar um ciclo vicioso, gente, e nós não vamos sair disso. Aí cai no sentimento tóxico, que todo mundo sente o estresse, e o estresse gera mais estresse e assim por diante. E a gente não consegue sair do ciclo vicioso. A gente acostuma com o ciclo vicioso. A minha vida é assim, sempre foi assim, vai morrer assim. Minha criança é assim, com o tempo passa. É assim que os pais acreditam. É uma fase, logo ela vai aprender. Diminui, tá, os desafios, porque a criança cresce, ela começa a racionalizar algumas coisas, ela decide nem brigar por tudo, mas não melhora. Por que não melhora? Porque eu não aprendi a substituir, eu não aprendi a ter autocontrole, eu não aprendi a ter autorregulação emocional, eu enquanto criança. Então, eu não vou substituir um comportamento agressivo por um diálogo, por uma conversa, por um jogo do silêncio, por uma meditação, eu não vou substituir porque eu não sei como fazer isso, né? Então eu vou escolher brigar por algumas coisas e por outras coisas eu vou ignorar, mas eu não vou ter empatia, eu não vou ter olhar respeitoso, eu não vou ter diálogo coerente e também respeitoso com os meus pais, porque eu não sei fazer isso, eu não aprendi quando eu era criança. Embora eu tenha melhorado o meu comportamento, eu não aprendi uma habilidade que eu precisava ter aprendido. Então, entrar nesse ciclo vicioso achando que é uma fase que logo vai passar, gente, é mera ilusão, tá? Vai melhorar porque a criança cresce. E aí ela racionaliza coisas que antes ela não racionalizava, mas ela não tem a habilidade que você gostaria de ter. Respeito, empatia, paciência, tranquilidade, não tem. Então a gente precisa aprender a lidar com essas situações para a gente criar um ser humano muito melhor lá na frente, né? Tanto quanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, certo? Algumas perguntas. Tenho 2 filhas desafiadoras, uma de 3 e uma de 7 anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Rotinas deverão ser criadas para crianças desafiadoras? Com certeza. Elas também precisam de rotina, mas as rotinas precisam ser criadas junto com elas. Se você chegar a impor uma rotina para sua criança sem ela ter participado dessa rotina, isso para as crianças maiores de 4 anos, tá? Ela vai desafiar você porque ela não vai querer utilizar uma rotina imposta. Ela vai querer participar da criação dessa rotina. Aí ela vai cumprir. Crianças menores de 4 anos, você pode estabelecer a rotina sim, mas coloque ela na parede, num quadro, onde quer que seja, para que a criança visualize e conte para ela o que é cada desenho daquele, para ela entender como funciona, certo? Seja flexível, porque crianças menos de 4 anos vai ter dificuldade em seguir o passo a passo, mas se você souber levar aquilo com uma certa flexibilidade, sem ser permissiva, mas também sem ser autoritária, ela consegue acompanhar, tá? Quando usar a palmada pedagógica em crianças desafiadoras? Precisa criar cantinho da disciplina?
Gente, eu não sou a favor das palmadas, nem sabia que existia esse termo, palmadas pedagógicas, tá? Depois você escreve pra mim o que isso significa, mas eu não sou a favor de nenhum tipo de palmadas, tá? E cantinho da disciplina eu também não sou a favor. Então tem alguns posts meus falando sobre cantinho da disciplina. Depois dá uma olhadinha lá no feed, tem textos bem bacanas sobre isso para você entender melhor, tá? Crianças desafiadoras precisam da nossa empatia e de autocontrole, certo? O que elas não têm? Autocontrole, empatia, calma, paciência e tranquilidade. É isso que a gente precisa desenvolver nelas. Se a gente foca em punir, em castigar, ou retirar, ou chantagear, a gente não está ensinando autocontrole, nem empatia, nem calma, nem tranquilidade. Então, essa criança vai cair no ciclo vicioso dessas palmadas ou desses cantinhos de disciplina. A gente vai precisar ensinar a habilidade que está faltando nela, tá? Vou te dar um exemplo. Aqui em casa eu tenho uma criança desafiadora, que é um de 3 anos. E, gente, não é fácil, tá? Eu tenho um de 6 e um de 3. Os dois são desafiadores, mas o Pedro mais velho, ele tem um lado mais sensível, que ele cede, que ele verbaliza, ele não utiliza as expressões, a raiva para se comportar. Ele utiliza a fala, a comunicação. Ele fala bastante o que está passando no coração e na mente dele. O Davi ainda tem 3 anos, ele não consegue pôr pra fora. E a personalidade dele é desafiador. Então, eu sei o quanto é difícil. Não pensem vocês que eu não sei lidar, é fácil pra dizer porque ela não tá na minha casa. Eu sei, porque eu tenho 2, sendo um muito mais desafiador que o outro. E o que eu vinha percebendo? Tava rolando muito estresse aqui em casa, sabe? Na correria, roupa pra lavar, comida, casa para limpar, tarefa, tudo aquilo, eu percebi que eu estava diminuindo o meu tempo de olho no olho, voz tranquila para conversar com o Davi e antecipar as coisas com o Davi. Tava tudo acontecendo no automático, quando eu vi ele já tinha feito o que não deveria ter feito, já tinha batido no irmão, já tinha destruído alguma coisa aqui em casa, já tinha feito alguma arte, e aí a gente sempre corrigindo ele, né? No sentido, pô, filho, de novo, cara, por que fez isso de novo? Né? Você sabe que não pode fazer isso, frases desse tipo. Né? Como é que você vai resolver isso agora? Vai lá e resolve isso com seu irmão, mas sempre num tom de poxa. E isso começou a piorar o comportamento dele. Ou seja, quando ele queria a nossa atenção, ele piorava o comportamento. Ele ia lá, machucava o irmão, batia no irmão, derrubava alguma coisa, puxava um fio, quebrava alguma coisa. E teve um dia, isso não foi agora, tá? Faz algumas semanas, logo que a quarentena começou. E aí teve um dia que eu falei, eu preciso ser minha cliente, né? E falei, preciso olhar pra minha situação com os olhos de mãe e resolver essa situação logo, senão eu vou cair num ciclo vicioso. E comecei a pensar, e aí eu percebi isso que eu falei pra vocês, né? Que na rotina frenética que a gente tá aqui dentro de casa, com atividades, com tarefas e com afazeres domésticos e tudo mais, eu deixei esse tempo, né, com o Davi e acabei me voltando pra ele quando o comportamento desafiador aparecia. Eu digo assim, me voltando para ele para ensinar. Eu não ensinava antes. E na hora daquele momento eu já estava também no calor da emoção e era sempre no tom de, pô, filho, sabe? E isso foi provocando o quê? Um sentimento negativo, um pensamento e um sentimento negativo nele. Crianças desencorajadas continuam se comportando mal. Então eu falei, não, chega, a partir de amanhã vou agir diferente. Comecei a agir diferente com ele, ele melhorou. O que eu comecei a fazer? Primeiro, antecipar o problema, tá? Então, crianças desafiadoras, elas começam a demonstrar pra você que ela tá ficando entediada, que ela tá ficando irritada, que ela não tá conseguindo, que ela não tá gostando, que ela quer algo. A gente é que vai deixando, por conta da nossa correria, a gente vai deixando pra lá, e aí a hora que ela não consegue mais falar, porque principalmente as pequenas não conseguem verbalizar, elas agem, tá? Então eu comecei a dar atenção pra ele. De manhã eu já falava, filho, agora é hora disso, depois é hora disso, a mamãe agora precisa fazer comida, eu não vou dar atenção pra você agora, eu não consigo ficar com você agora, eu preciso que você pegue um brinquedo, você pode brincar perto de mim, você pode brincar na sala, e batia um papo com ele. Às vezes ele vinha atrás de mim, mãe, não sei o que, eu abaixava, eu vi, filho, mas lembra, eu já conversei com você, agora eu não posso te dar atenção, mas mãe, Davi, eu não posso te dar atenção agora. E você é capaz de esperar a mamãe terminar o almoço. Então pode brincar lá, pode brincar com seu irmão ou pode brincar lá na sacada.
Ele ia. E isso foi melhorando a relação dele, certo? Porque eu antecipava os problemas. Eu avisava antes, avisava durante. Gente, a criança aprende pela repetição. Então, não imaginem que vocês vão falar uma vez e vai funcionar o resto do dia. Você vai falar de manhã, vai melhorar o comportamento, mas ela ainda vai regredir, você vai precisar falar de novo, e aí ela vai melhorando, e assim seguindo, até ela entender e o comportamento dela melhorar. Crianças desafiadoras sempre serão desafiadoras, tá? Porque é perfil comportamental. Ela tem uma atitude impulsiva no agir. Então a gente precisa ensinar para ela um pouco mais de paciência. Ela vai melhorar porque ela vai canalizar isso. Você vai evitar a manifestação do desafio com agressividade quando ela tá com raiva, mas ela não vai deixar de ser desafiadora, porque isso faz parte do perfil dela. E eu não quero mudar o meu filho, tá? Eu só quero que ele aprenda a ser flexível, que ele se equilibre emocionalmente. Porque se você quiser uma criança calma, tranquila, que aceita tudo que você quer, que não te desafia, você está transformando sua criança em uma outra criança. E isso pode ser bom para você enquanto mãe e a criança pequena, mas vai ser ruim para ela lá no futuro. Quando ela se tornar adulta e ver que a emoção dela foi calada, que a identidade dela foi calada e que ela não pôde ser quem ela realmente nasceu para ser. E aí vem as doenças psicossomáticas, e aí vem depressão, e aí vem rebeldia. Então não é sobre mudar a criança que você tem dentro de casa, é sobre ensinar para ela a ser mais maleável, entendendo que ainda terão momentos desafiadores, mas que se a frequência disso for muito grande é porque ela não aprendeu a habilidade que você gostaria de estar ensinando. Então foque na habilidade. Como é que eu ensino autocontrole? Me autocontrolando. Se eu perder o controle, a minha criança vai perder o controle muito mais vezes do que se eu não tivesse perdido. Então, respira e não pira, né? Que a gente fala, respira e não pira. Então, respira fundo e mantenha o seu autocontrole. Preveja, antecipe as coisas, tá? Com a sua criança. Avise ela antes. Se ela começar a manifestar comportamentos já de que as coisas vão entrar num turbilhão de emoções e que você não vai dar conta, para o que você está fazendo. Seja home office, seja cozinha, seja casa, seja roupa, seja o que for. Para o que você está fazendo, abaixa da altura da sua criança e bate um papo sério com ela. Porque se você não fizer isso, você vai ter que parar de cozinhar, você vai ter que parar de trabalhar, você vai ter que parar de limpar a casa para brigar com ela. Então é melhor você parar para conversar e ter uma relação respeitosa do que você ter que parar para brigar. Porque a relação respeitosa, pelo menos, não tá provocando cortisol na cabeça dela e nem na sua. O ambiente familiar não fica tóxico e as coisas acalmam. Mas se você para tudo que você tá fazendo, só a hora que ela fica agressiva, tá rolando cortisol nela e em você. O clima da casa fica tóxico. E aí, vocês provavelmente vão ter um dia inteiro tóxico e negativo. Então, a gente precisa controlar isso, autocontrole. Como é que eu ensino empatia pra criança? Validando o sentimento dela. Ó, eu tô percebendo que você quer a mamãe, eu sei que você quer assistir mais TV, eu entendi que você gostaria de brincar lá fora, eu entendi que você quer brincar com seu irmão, e agora é hora disso, e agora não vai ser possível, e agora você pode brincar de outra coisa, e agora você pode ficar comigo na cozinha, e agora, entendeu? Eu entendi, e agora? Eu entendi, e agora? Porque daí você valida o sentimento dela e mostra uma outra situação, um outro recurso, a chance dela aderir vai ser muito maior. Aí você vai falar assim pra mim, Gabi, mas aqui em casa não é assim? Aqui em casa não funciona, certo? Não desistam da sua criança. Se vocês têm um hábito de lidar com a situação de um jeito diferente, sua criança já tem um aprendizado para os comportamentos negativos dela. Quando você muda, talvez não funcione logo de cara, porque ela não está acostumada com esse tipo de diálogo e ela enfatiza o comportamento equivocado para que você dê para ela aquilo que ela não gosta, mas que ela já está acostumada a ter. Briga, castigos, punições, chantagens, rótulos, o que for. Agora, se você tiver um pulso firme, empatia e fé na sua criança, ela muda. Ela muda. Gente, tudo é hábito, tá? Se eu entendo que não adianta eu fazer aquilo, porque eu não vou conseguir o que eu quero me comportando desse jeito, eu vou parar de me comportar desse jeito. Mas cada um leva um tempo para entender isso. Alguns entendem logo no começo, outros entendem 2 dias depois, outros entendem 1 semana depois. Nós somos assim e as crianças não são diferentes. Não desista da sua criança, certo? Vou te dar um outro exemplo.
o meu Davi tem o hábito, né, de quando ele tá na casa de outras pessoas, de avós, enfim, uma vez aconteceu isso, ele tava na casa dos avós dele e naquela rotina normal da casa, né, as pessoas acabam cada um fazendo suas coisas e ele acabou ficando ali sozinho e ele não conseguiu chamar a atenção de outro jeito, ele começou a quebrar as coisas, destruir as coisas e puxou um fio e destruiu um fio, né? E era algo que não era para ser destruído, né? Então, qual é o olhar que as pessoas têm para aquilo? Normal, todo mundo vai olhar, pô, não deveria ter feito isso, ó, conversa com ele, porque não pode fazer isso, né? Quebrou o fio, não era para fazer isso, ele precisa entender, ele já tem 3 anos, ele consegue entender isso. Esse é o olhar do adulto para a criança, certo? Qual é o meu olhar para isso? Primeiro, é o jeito que ele encontrou para chamar atenção. Segundo, é o jeito que ele achou que valeria para dizer assim pra gente, eu preciso de vocês e eu não tô gostando de não ter o que eu quero, tá? Terceiro, a gente condenar, julgar ou falar assim pra criança nesse momento, você não deveria ter feito isso, eu não gostei do que você fez, olha só como é que tá isso, olha a casa do jeito que tá, olha o brinquedo que você quebrou. Eu estou desvalidando uma emoção que já está desvalidada. Porque se a minha criança, se você tem uma criança desafiadora, que quebra as coisas em casa, que te chama de feia, que te chama de chata, e você retalha ela, ou seja, no sentido, eu sou chata? Então tá bom, então a mamãe não fala mais com você. Eu não gosto que você me chama de feia, né? Ou, você quebrou isso aqui, o que você fez? Você pensa que dinheiro dá em árvore? Olha isso daqui, tô retalhando essa criança que já agiu desse jeito, porque já estava desencorajada. Ou seja, eu não estou ensinando autocontrole, eu não estou ensinando respeito, eu não estou ensinando empatia, eu não estou ensinando autorregulação emocional. Eu estou ferindo e dizendo para essa criança de 3, de 2, de 4, de 5 anos, você é mal, você é péssima, você é uma criança ruim. Esses pensamentos, essa verbalização, mesmo que não nessas palavras, na mente dessa criança vai provocar mais raiva, ou mais tristeza, ou mais agonia. E uma criança com sentimentos e pensamentos desse jeito não tem como ter comportamentos positivos. Ela pode até baixar o rostinho e falar, mãe, me desculpa se ela não gostar, se sentir não amada, se sentir não incluída, não aceita. Ela pode até verbalizar e falar desculpa, mas ela não sabe lidar com aquela situação de um outro jeito. Quando ela se vê naquela situação de novo, chateada, amargurada, triste, sozinha, sem ter o que ela quer, ela não sabe o que fazer, ela vai se comportar errado de novo. E aí você vai retaliar de novo. E ela vai se sentir mal de novo. Ou se ela tiver um perfil muito forte, ela vai se sentir rebelde de novo. E aí vocês entram de novo nesse ciclo vicioso. Vocês estão entendendo? Manda aqui pra mim um joinha se estiver entendendo. Então não adianta. O que a gente precisa fazer? Validar sentimento. Porque o que eu faço com o Davi? Filho, você queria ter brincado com seu irmão, por isso que você puxou o fio. Filho, você queria a atenção da mamãe, por isso que você quebrou isso. E como é que você pode fazer da próxima vez, ao invés de puxar esse fio? Você sabe falar, Davi. Então fala, irmão, quero brincar. Mamãe, dá atenção pra mim. Pai, eu não quero ficar sozinho. Tia, olha pra mim. Vó, vem brincar comigo. É isso que eu estou ensinando pro Davi, que só tem 3 anos. Entendam, algumas vezes vai funcionar e ele vai começar a verbalizar isso, como aqui em casa eu já vejo isso acontecer. Outras não, porque ele é uma criança em desenvolvimento, não é um robô, tá? E ainda o cognitivo dele está em formação. O processo de interpretar o que eu senti e pensar numa solução para que a verbalize de uma forma inteligente e não desrespeitosa acontece no cognitivo, no cérebro racional. E se essa criança ainda está aprendendo e está desenvolvendo essa parte do cérebro, vai ter momentos em que ela vai conseguir e outros em que ela não vai conseguir, e isso faz parte do desenvolvimento. Se toda vez que ela não conseguir eu achar que tá tudo indo por água abaixo que eu ensinei, eu estou desacreditando da minha criança e me permitindo entrar num ciclo vicioso com ela. Mantenha o teu posicionamento. Filho, a gente conversou aquele dia, não conversou? E hoje você não conseguiu falar, né? Por isso que você quebrou. Eu entendo, eu sei que você ficou chateado. A mamãe também não gostou desse comportamento. Quebrar as coisas, machucar o seu irmão não é aceitável. Certo? Então, da próxima vez, conversa, respira. E agora vamos focar na solução. Como é que a gente vai resolver isso junto?
Se ele quebrou algo, tenta colar com ele, nem que fique colado errado. Ele precisa reparar o erro, certo? Ele precisa reparar o erro. Agora, se foi alguém que ele machucou, como é que ele melhora isso com essa pessoa? Como é que ele se reconcilia com essa pessoa? Ele pode pedir desculpa, ele pode fazer um carinho, ele pode dar um abraço, ele pode pegar um gelinho, ele pode passar uma pomada. Nem sempre é só pedir desculpa, tá? Tem vídeos meus falando que às vezes pedir desculpa não resolve, tá bom? Mas a gente precisa fazer essa criança se reconciliar. E assim a gente vai melhorando o nosso relacionamento e sabendo lidar com crianças desafiadoras de um jeito que os desafios sejam menores durante o dia e a paz reine dentro da casa, tá? Crianças desafiadoras precisam de escolhas limitadas. Crianças desafiadoras precisam de voz, opinião dentro de casa. Quanto mais elas exercerem a opinião delas, controladas e guiadas por você, adulto de referência, mais ela se sente alimentada. Quanto mais atenção ela tiver no sentido de utilidade, estiver fazendo algo que ela se sinta útil, mais calma e mais tranquila essa criança vai ter. Deixar ela brincar ao seu lado, estando ela fazendo a atividade dela e você a sua, mas ela, ao seu lado também alimenta essa criança pequena, principalmente se ela tiver 2 e 3 anos, né? Também vai manter mais a tranquilidade dela. Vocês precisam incluir ela na rotina de vocês. Gabi, mas é difícil, eu preciso limpar a casa. Eu sei. Eu não estou falando em transformar essa criança numa outra criança. Estou falando em melhorar comportamentos, tá? Não é sempre que nós vamos conseguir, às vezes a rotina não vai permitir, mas eu tenho que entender que quando eu não conseguir e quando a rotina não me permitiu, a responsabilidade é minha e não da criança pequena, porque ela precisa de um adulto preparado para lidar com ela. Se eu não estou preparada, o comportamento dela é só reflexo do meu despreparo, não adianta eu rotular. Não adianta eu brigar. Eu preciso ter autorresponsabilidade e falar, hoje ela tá assim porque eu não consegui. E bater um papo, ó, hoje a mamãe não conseguiu, hoje não deu certo, hoje eu não te dei atenção, hoje você não veio brincar comigo, eu entendo a minha responsabilidade, porém eu preciso da sua colaboração mesmo assim. Porque daí a gente também constrói uma relação diferente com essa criança, né? Para que ela perceba que às vezes ela vai precisar agir sozinha. Mas eu vou só verbalizar, porque a repetição da minha fala vai ensinar aprendizados para essa criança. Mas isso não significa que amanhã ela vai tomar decisões sozinhas e vai agir diferente. Ela está em desenvolvimento. Certo? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Vamos ver aqui, muitas perguntas, hein? Vamos ver. Muitas perguntas, gente. Não sei se eu vou conseguir responder todos, tá? Deixa eu ver aqui. Pamadas pedagógicas. Como manter o autocontrole quando a criança chora, quando não é atendido rapidamente? Se joga pra trás e às vezes bate na irmã e puxa os cabelos dela do nada. Exatamente o que eu tô dizendo pra você. Tá chamando atenção porque tá se desencorajando, né? Tá se sentindo não pertencente dentro da família. Antecipe. Converse, antecipe. E na hora que acontecer, tenha autocontrole, tenha paciência, respira fundo, valida os sentimentos dessa criança. Por que ela tá fazendo isso? É por conta da atenção. Ensina ela a verbalizar. Mas ela só vai conseguir aprender quando ela estiver calma. Primeiro você acalma essa criança. Depois você educa, tá? Vai exigir um pouco mais do seu tempo. Mas a ideia é gastar, entre aspas, porque você não tá gastando, você tá investindo, tempo nessa criança agora para amanhã ser melhor, depois ser melhor e depois ser melhor, tá? Meu filho me desafia o tempo todo. Eu perco a cabeça, me seguro, mas nada adianta. Estou tentando usar disciplina positiva, ajuda muito. Eu me sinto melhor, mas às vezes acabo não conseguindo. Cuidado com esse ciclo de melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora. Se as quantidades melhores forem superiores às piores, ok, isso é normal. A gente tem 10% mesmo que a gente extrapola, tudo bem. Mas se essa porcentagem tiver ao contrário, né, o pior tá maior que o melhor, isso também cria uma confusão na cabeça da criança e ela se sente insegura e a insegurança vai provocar mais desafios de comportamento, ok? Entendendo que crianças de 3 anos, gente, quase não tem o cognitivo formado, tá bom? Eu preciso ter flexibilidade e dedicar mais tempo para educar, porque ela está se formando ainda. O raciocínio dela ainda é muito pequeno, ela tem muito mais emoção do que raciocínio. Embora elas apresentem uma inteligência, interpretar emoções é uma habilidade que a gente aprende ao longo da vida. Então tenham flexibilidade. Estou me vendo na sua vida, já está me esclarecendo. Ótimo, Mag Belima. Muito bem, fico feliz com isso.
A partir de que idade ensinamos habilidades emocionais? Tem um bebê de 10 meses. Quando começa a ensinar para evitar que no futuro eu tenha problemas? Desde já, desde muito pequeno. Como? O bebê de 10 meses vai demonstrar frustração, irritabilidade quando ele não tiver as coisas que ele quer. Você acolhe os sentimentos dele e você fala, filho, eu vou precisar tirar isso da sua mão, porque isso não é brinquedo. Tire, ele vai chorar, ele vai se jogar, ele vai brincar, ele vai gritar se ele tiver perfil forte. Abrace ele, diga, eu sei que tá difícil, eu sei que você queria muito esse brinquedo e vamos brincar com outro, porque aquele não é saudável, aquele é perigoso, aquele, enfim, nós vamos conversando com essa criança e validando e redirecionando ela para uma outra atividade para que ela se distraia, porque a compreensão de entender o que você tá dizendo, pô, mãe, é verdade, você tem razão, esse brinquedo é perigoso, isso aqui não é para mim, ela não consegue ter, tá? Porque quem faz esse trabalho de interpretar o que você tá fazendo é o cérebro racional. Um bebê de 10 meses não consegue, tá? Por isso que redirecionar essa criança para uma outra atividade é muito mais eficaz do que ficar ali dando sermão. As professoras do berçário da creche, que dicas você tem para elas, pois lidam com tantas crianças desafiadoras? Gente, as professoras, elas precisam estudar, né? Entrar aqui no IG, assistir os vídeos, no YouTube eu tenho várias lives salvas lá, acessar a Gabriela Arruda e estudar para aprender. Ok? Gente, tem muitas perguntas, não vou conseguir explicar todas agora, e eu tô escutando passinhos, acho que meus meninos já acordaram. Ela já acordou. Bom dia, meu amor. Fala assim, oi gente, olha aqui, eu acordei, tá vendo? Eu já acordei com sede já, tomando água. E é isso, tá bom? Bom dia pra vocês, ótima semana, fiquem com Deus e força, que a gente consegue. Né? Dá tchau. Quer dar tchau? Não? Quer? Dá tchau. Tchau. Deixa eu pegar.